Bom dia a todos e a todas. Boa tarde, boa noite. Nós não sabemos a hora exatamente que esse programa será visualizado, de forma que vamos iniciar mais uma etapa do nosso projeto de extensão Trilhas do Desenvolvimento, que tem 2 drones. Nesse primeiro drone, nós estamos tratando da questão alimentar. A primeira palestra foi dada lá pelo professor André Martins, da UFPE Caruaru, onde ele trouxe o pensamento de Josué de Castro. A brilhante palestra do professor André, que ele é estudioso sobre o autor, e trazendo as atualidades da questão da fome, como é que ela perdura até o momento. Em seguida, trouxemos uma apreciação do agronegócio, nos diversos aspectos do agronegócio, que o professor Geraldo Eugênio, professor titular da UFRPE, lá de Serra Talhada, nos brindou com uma excelente exposição. A terceira temática foi trazida pela professora Letícia Costa Silva, que abordou a questão da agricultura familiar e da agroecologia. E hoje nós temos aí o prazer, a honra de receber o professor Rodolfo Araújo, também professor do Departamento de Administração, estudioso sobre logística, armazenamento, distribuição, cooperativismo, associativismo, essas políticas públicas tão importantes para viabilizar a questão da segurança alimentar no nosso país. Bem, esse é o tema de hoje, políticas públicas de produção, armazenamento e distribuição de alimentos do Nordeste. E aí, antes de começar a sua exposição, que deve durar em torno de 30 minutos, professor Rodolfo, eu peço que você faça uma autoapresentação, que eu sei que seu currículo é muito vasto, e eu tento de cometer alguma injustiça, deixando algum aspecto importante. Eu sei que ele é professor titular do departamento e agora está lecionando políticas públicas, então veio muito a calhar, né, Rodolfo? A gente estava conversando agora. Muito bom. Caiu no colo dele essa temática, eu achei de bom alvitre aí do professor Lima ter colocado para ele essa missão. Mas dito isso, professor Rodolfo, se apresente, por favor. Certo. Bom, primeiro, bom dia a todos e todas, né? Eu fico muito honrado de estar aqui fazendo essa apresentação e parabenizar o professor Romilson por essa iniciativa, né? Um projeto de extensão Trilhas do Desenvolvimento e a temática alimentar sendo aí exposto por várias pessoas. Quanto à minha apresentação, o professor Romilson já fez. Eu sou professor da administração do departamento, né? E leciono, graças a Deus, uma disciplina que eu gosto muito, que é Políticas Públicas, lá no Profiap, e atuo também num outro programa de pós-graduação, PPAD, onde eu falo um pouco sobre a questão da teoria da administração, mas não é TGA, é teoria da administração do ponto de vista da estratégia. Enfim, eu sou um professor, né, que estou aí trabalhando e sempre eu tenho tido o prazer de participar das iniciativas do professor Romilson, e essa é uma delas, onde ele coloca aí essa temática de políticas públicas de produção, armazenamento e distribuição de alimentos no Nordeste. Então, eu preparei uma rápida exposição e a gente vai debatendo. Deixa eu colocar aqui, Rodolfo, coisa que eu acho importante que as pessoas saibam, porque futuramente até poderão lhe convocar para uma missão que eu acho muito nobre. O professor Rodolfo, ele estuda a geopolítica da energia, sobretudo o petróleo, como é que ele é perseguido pelas grandes potências no mundo, como é que ele é extraído, como é que ele é distribuído. Então, o professor Rodolfo entende muito desse assunto, já levei ele várias vezes para dar palestra lá para a minha turma de administração pública, de forma que essa é outra faceta que ele domina muito bem. Dito isso, já peço que possa iniciar a sua apresentação, professor. Muito bom. Obrigado, professor Romilson. Então, eu vou aqui fazer a colocação dos slides. Aí vocês vão me dizer se a tela está rolando. Está rolando. Então, ótimo. Bom, então, dada a temática que eu já mencionei, eu vou falar um pouco sobre a questão da agricultura familiar, as possibilidades e as perspectivas da agricultura familiar.
E aí eu lanço uma reflexão para todos nós refletirmos sobre uma perspectiva possível para a agricultura familiar. Que perspectiva é essa? Então, eu diria que essa perspectiva é a agricultura familiar comercializando diretamente a sua própria produção. Porque, na verdade, ele não comercializa diretamente, ele está à mercê dos atravessadores. Os atravessadores é que pegam os produtos a preços baixos e vendem nos supermercados e nas ceasas. Então, essa é a perspectiva. Como é que a agricultura familiar pode comercializar diretamente a sua produção? E a pergunta é a seguinte: é possível isso hoje? E a resposta é sim, mediante a exploração do mercado institucional criado para a agricultura familiar pelo presidente Lula. Então, temos aí essa perspectiva real. Existe uma política pública que permite a agricultura familiar comercializar diretamente sua produção e oferir renda. Então, a primeira hipótese dessa minha apresentação é essa aqui. O desenvolvimento do Brasil passa pelo fortalecimento da agricultura familiar. Isso é uma hipótese, eu acredito nela. Porque é no campo onde estão as melhores possibilidades de se gerar renda para as famílias. Não adianta o povo vir para cá, porque aqui não tem emprego. Mas se ele ficar no campo, produzindo, ele pode conferir renda. Isso é importante. Não é emprego, é renda. Ele trabalha livremente e confere renda, através da produção de alimentos saudáveis para a sociedade. Então, essa é a primeira hipótese. Agora, para que isso seja possível, é preciso políticas públicas. Sem as políticas públicas, é impossível o agricultor familiar conferir renda, porque o atravessador vai lá e toma tudo. Né? Então, para que isso seja possível, foi preciso refundar as políticas públicas para o campo, que foram descontinuadas, abandonadas na gestão dos governos Temer e Bolsonaro, governos neoliberais. Eles não querem saber de políticas públicas, principalmente para o agricultor familiar. Então, liquidaram as políticas públicas. Com a volta do presidente Lula, ele refundou essas políticas públicas. Aí sim, agora é possível você gerar renda para as famílias. Então, essa primeira hipótese está atrelada à questão das políticas públicas. Então, houve a revitalização do PRONAF, mais adiante eu vou tratar, com a volta institucional do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, que eles fecharam. Eles fecharam. Assim que o Temer assumiu, no segundo dia do governo, ainda um governo provisório, ele descontinuou, ele fechou o Ministério e descontinuou dois importantes programas, que é o PA e o PENAI. O PA é o Programa de Aquisição de Alimentos, o governo adquire alimentos, e o PENAI é a merenda escolar. Ele descontinuou. E tem uma segunda hipótese. A segunda hipótese é o seguinte: a agricultura familiar sendo tratada com desdém. Ela que é responsável por um percentual elevado na produção de alimentos do país. Então, ela é tratada com desdém. Mas isso não é por acaso, entende? É intencional. O descaso para com a agricultura familiar tem método. Isso que eu queria colocar. Então, essa afirmativa aí para a gente refletir. É a agricultura familiar quem alimenta o Brasil. Isso é verdade. Você chega no supermercado, tem um pimentão, tem um coentro, aquilo ali é agricultura familiar. Não existe um grande produtor de coentro, né? Um empresário. É tudo agricultura familiar. Mas quem usufrui do esforço é o setor supermercadista. São os supermercados, através da operagem de uma rede estruturada de atravessadores. Né? Nos supermercados esse fenômeno se dá, mas nas ceasas também esse mesmo fenômeno se dá. Né? O supermercado eles têm uma rede estruturada de atravessadores que sai recolhendo no campo esses produtos da agricultura familiar e coloca para vender. Não há nenhum interesse nesse sistema no fortalecimento da agricultura familiar, através de políticas públicas. Isso foi provado no governo Temer. O governo Temer foi a primeira coisa que ele fez foi fechar. Ele não entendia muito disso, não, mas tem que entenda. E deram a ele um relatório dizendo: olha, você tem que acabar com isso. Tem que fechar o ministério e tem que acabar com essas políticas que estão prejudicando a gente. E ele foi e fez. É a lógica do governo neoliberal. Bom, então a ideia final é a seguinte: quanto mais desorganizada estiver a agricultura familiar, melhor para eles. Né? Porque eles compram a produção a preços baixíssimos, a preços ínfimos. Essa que é a ideia. Né? Então, isso aí tem método. Não é por acaso que existe essa questão toda. Não é? Muito bem. Então, eu coloquei essa figura aqui para a gente refletir.
Porque muitas vezes as pessoas não compreendem. A pergunta é, onde está a produção da agricultura familiar que ninguém vê? Quer dizer, a gente não vê a agricultura familiar, você não vê um grande produtor de coentro. Onde é que está? Está exatamente aqui. Eu fiz essas figuras para vocês verem nas gôndolas do supermercado, nas seadas. Tudo isso que está aí visível vem da agricultura familiar. Né? Às vezes o produto não vem daqui de Pernambuco, vem lá do sul, mas é da agricultura familiar. Então, eu coloquei essa frase aqui para a gente refletir. Todo agricultor familiar tem por perto sempre um atravessador, para se chamar de seu, mas que não é seu amigo. Ele compõe a rede de atravessadores do setor. Então, esse setor funciona com a rede estruturada de atravessadores endinheirados, porque eles têm muito dinheiro, e o dinheiro é do próprio supermercado, que recebe em cash, e vai lá e compra, da pior maneira possível para o agricultor familiar. Né? Ele entrega o produto a um distribuidor agrícola, que está aqui nas cercanias da região metropolitana, que faz um acondicionamento simples do produto e remete para o supermercado. Você vai chegar lá, tem uma rede, tem um empacotador, enfim, essas coisas são simples. Eles têm estruturada em torno da região metropolitana várias distribuidoras agrícolas, que são da rede mesmo do supermercado. Eles acondicionam o produto e vendem para a gente. Então, ninguém percebe isso. Os preços são enormes em comparação com o que ele compra. Vou dar 2 exemplos. Um molho de coentro é comprado lá no campo a 5 centavos e ele vende a R$3. Se você fizer as contas, é 6.000% de lucro. É muita coisa. Então, qualquer produto, a margem de lucro é enorme, porque essa rede estruturada faz com que ele compre a preços baixíssimos e venda a um preço que é muito vantajoso. Né? Então, a instituição supermercado cuida pessoalmente disso. É diferente de um produto industrializado, que ele recebe da indústria, ele vai lá, ele mesmo compra, ele mesmo lava, ele mesmo classifica e vende porque a rentabilidade é enorme. Enorme. Então, diante dessa estrutura, dessa camisa de força, a agricultura familiar não tem a menor chance. Ela, na verdade, trabalha para essa gente. Não é? É como, por exemplo, eu cito o trabalhador da construção civil, aqui na região metropolitana. Ele constrói belíssimos apartamentos em Boa Viagem, mas não pode morar neles. Então, mesmo assim, essa lógica faz com que o agricultor familiar, muito embora ele seja o produtor dos alimentos, ele não pode usufruir de renda, porque a renda é muito baixa, por conta dessa estrutura de preços baixos que eles compram. Dando sequência, então, aconteceu exatamente o desmonte dos programas governamentais da agricultura familiar pós-impeachment. Quando o Temer assumiu, ele acabou com os programas. De que forma? São 3 dimensões. A dimensão institucional, ele fechou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que dava respaldo a essas políticas. Do ponto de vista orçamentário, foi congelado ao nível de 2017, então não adiantava passar o ano que não aumentava. E a dimensão financeira, né? Tem alocado um recurso, mas ele não repassa. Ele faz cortes, ele desvia o recurso. Então, essa estrutura de desmonte foi real. Né? Bom, quando o presidente Lula voltou, ele reverteu tudo isso. Né? Ele realocou o dinheiro para a agricultura familiar para os 2 principais programas de comercialização, que é o PA e o PENAI, e refundou o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Inclusive, no nome agora tem agricultura familiar também. Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, agora. Não é? Então, está tudo refeito, mas nós sabemos da ameaça. A ameaça é latente. Se sair um governo de bem-estar social, vai entrar um governo neoliberal, ele vai fazer tudo de novo, vai destruir tudo. Então, nós aprendemos isso e temos que ficar atentos. Então, a questão agora é como fazer para bem utilizar esse programa em favor da agricultura familiar. Nós temos que saber agora aproveitar essa oportunidade de usar, estruturar uma coisa que não deva cair mais. Não é fácil isso, porque tudo depende da política. Mas nós estamos muito bem conscientes disso. Então, eu quero falar um pouco aqui do PRONAF. O PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E eu queria discutir com vocês 2 vertentes do PRONAF. É a vertente da produção e a vertente da comercialização. Porque vocês precisam ficar sabendo que o dinheiro da agricultura familiar está na comercialização, não está na produção. Os livros, os compêndios dizem que 80% da renda da agricultura está na comercialização. Então, quem produz não ganha dinheiro, quem comercializa ganha.
Então, essa é a ideia. Então, eu quero falar um pouco sobre esse programa que é importante, que é o PRONAF. Então, o PRONAF visto por duas vertentes, a vertente da produção e a vertente da comercialização. Vamos falar da vertente da produção. Então, qual é a vertente do PRONAF? É disponibilizar a linha de crédito adequada aos agricultores familiares. Tem PRONAF Mulher, PRONAF Semente, tem Mais Alimentos, tem PRONAF Jovem, etc. Então, ele garante a assistência técnica, não é? O extensionista, os dias de campo, o trator, tudo isso é garantido pelo Estado. Então, tudo isso o Estado, de um modo geral, garante crédito, financiamento, assistência técnica. Às vezes não é não claramente isso aí, mas aos troncos e barrancos a coisa vai acontecendo. O Estado disponibiliza tudo isso, não tenha dúvida. Né? O IPA, a Emater, tudo ele disponibiliza. Agora vamos tratar da questão da comercialização. Contribuir para a comercialização do produto de forma direta nos mercados, com vistas à ampliação da renda familiar, não é? Promovendo o empoderamento da agricultura familiar. O que é que acontece? Nada. Aqui a omissão é total, tá certo? Nenhum programa. Eu estive lá com o pessoal do BNB, eles emprestam dinheiro para a produção. Aí eu perguntei, vocês têm algum programa de comercialização? Não, não tem. Então, o agricultor familiar simplesmente produz de uma certa forma técnica, porque existe apoio, mas ele produziu, acabou. Ele está solto, está, digamos assim, entregue às forças que são altamente adversas a ele. Então, nisso o Estado, em geral, se omite. A omissão é total com relação à comercialização. E o X da questão é exatamente esse. A agricultura familiar comercializando diretamente a sua produção. Esse é o X da questão. Se você não dá essa possibilidade, acabou. Ele vai ser um empregado, na verdade, do supermercado, né? E se submeter àqueles preços absurdos. Então, nenhum governante, ninguém trata disso. Toda vez que você está numa palestra técnica, como ela vem logo mostrando a semente, a tecnologia, a produtividade, mas na comercialização ninguém fala. As únicas pessoas políticos que eu tenho conhecimento que falam sobre isso, ou que falaram, é o governador Miguel Arraes, que tem uma visão perfeita de tudo isso, e o presidente Lula. Vamos aqui tratar um pouco sobre o que o governador Miguel Arraes falou. O governador Miguel Arraes tem um pequeno livro chamado Democracia e a Questão Nordestina. E na página 32 tem uma frase que eu acho fantástica. Eu vou ler a frase para a gente refletir. Então, ele diz assim, note-se também que o pequeno produtor não dispõe de meios contra os atravessadores. Você vê, isso ele falou em 1985, isso. Não dispõe de meios contra os atravessadores. A eventual elevação de sua produtividade, se bem que desejável, obviamente, não basta para eliminar aquela vulnerabilidade. Veja a profundidade dessa frase. Ele ousou dizer que a questão da produtividade não é importante, né? Já naquele tempo. E não é mesmo importante, não. Porque se você colocar e ele for um produtor produtivo, em termos de produtividade, ele não vai usufruir. Quem vai usufruir é o atravessador. Então, ele coloca claramente, não basta a questão da produtividade, da produção da produtividade, não basta para eliminar a vulnerabilidade dos atravessadores em cima do pequeno produtor. Isso é muito profundo, não sabe? É por isso que o povo votava em Arraes, porque ele compreendia os problemas das pessoas. E essas pessoas não têm voz, não sabem expressar isso aí. Né? Ele expressava muito bem. Bom, então, voltando aqui para essa tela, a omissão é total, salvo o governador Miguel Arraes, que falava de coisas pertinentes a essa problemática, e o presidente Lula, que criou dois mecanismos importantíssimos, que é justamente as compras públicas. Ele criou um mercado institucional do PAA e do PENAI. Então, isso é tudo, não é? Isso é muito importante. Ele criou um mercado e disse, não se preocupe não, o governo compra a sua produção. E aí ele não precisa mais ficar submetido à lógica dos atravessadores. E isso, inclusive, perfeitamente incomoda muitas pessoas. Tanto incomoda que a primeira providência, quando o Temer assumiu, que veio através do impeachment, que na verdade foram as forças neoliberais que assumiram, eles fecharam os programas, porque o PA e o PENAI incomoda muita gente. Eu até tenho dito assim, que um elefante incomoda muita gente, mas o PA e o PENAI incomoda muito mais.
Muito bem. Então, seguindo aqui, o que é os dois programas, PA e PENAI? O PA é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PENAI é a merenda escolar, que, na verdade, não foi instituída por Lula, foi instituída por Getúlio Vargas, mas o Lula inseriu ela no contexto da agricultura familiar. Então, o PAA, eu diria que, bom, a Conab compra a produção da agricultura familiar. Quem são os agricultores? Como é o público que se beneficia disso? São os agricultores familiares, os aquicultores, os pescadores artesanais, etc. E quem é ele chamado de beneficiários produtivos? Quem são os beneficiários recebedores? Hospitais, casa de saúde, todo dia esse povo precisa comer. Asilos, presídios, e também a população em situação de vulnerabilidade. Todo dia esse pessoal precisa comer. Então, o que faz o governo? Compra e entrega para os hospitais. Não é uma coisa aparentemente simples, mas que dá uma diferença enorme. E o PENAI é justamente a merenda escolar. Ele, em 2009, o presidente Lula baixou uma lei dizendo que 30% do valor que é repassado para as prefeituras para comprar alimentos tem que ser comprado da agricultura familiar. Ele foi mais longe. Ele disse o seguinte: tem que ser repassado para comprar da agricultura familiar sem licitação. Veja o alcance dessas medidas. Não precisa entrar em licitação, não. Você basta se apresentar como agricultor familiar, o prefeito tem que comprar de você. E outra coisa, tem que comprar do entorno. O produto tem que vir do Rio Grande do Sul, lá do Rio de Janeiro. Não, tem que vir das cercanias da prefeitura. Então, são dois programas importantíssimos, não sabe? Compra sem licitação. Então, esse programa merenda escolar é reconhecido pela ONU como o maior programa de segurança alimentar do mundo. Claro que esse pessoal não gosta disso, os neoliberais não gostam disso. Eles tentam acabar com esses programas. Muito bem. Outra coisa importante também de falar é que a Conab, ela não só tem essa missão de comprar os alimentos e distribuir, mas ela também tem que formar um estoque regulador. Ela é obrigada a formar esse estoque regulador pela sua própria, seus objetivos institucionais. Então, vamos ver aqui o que é que aconteceu no Brasil com esses estoques. Quando assumiu justamente o governo neoliberal, o que foi que eles fizeram? Zeraram o estoque. Você vê o esforço do presidente Lula, da presidenta Dilma também, de fazer o estoque de arroz. Eles foram diminuindo, e não tem estoque mais nenhum, porque eles não têm esse interesse de fazer um estoque para regular preços. E você viu o que aconteceu agora aí no Rio Grande do Sul, não é? A safra foi perdida e o pessoal começou a querer especular, porque esse arroz que deveria ser da Conab está nos celeiros do setor privado. Eles têm estoques e eles fazem especulação, enquanto que o estoque no governo é um estoque de regulação, não é de especulação. Veja aqui o milho também. Você veja, o presidente Lula botou lá em cima o estoque de milho, agora não existe mais os estoques. Então, tudo isso é uma lógica, né? Uma lógica capitalista mesmo. Há também a região do feijão, o esforço do presidente Lula, do presidente Dilma, né, que está aqui, de 2015, depois zero, não tem mais estoque de nada. Então, tudo isso faz parte da política de desmonte dessas políticas de apoio ao agricultor familiar. Então, voltando ainda à Conab, né, no programa que ela gere, que é o PAA, a Conab compra do agricultor familiar a um preço de varejo. Isso é que faz a diferença. Né? Enquanto que ele tem que vender ao atravessador por um preço ínfimo, a Conab chega e diz: não, eu compro o seu produto a um preço bom. Veja só a diferença e por que esse pessoal abomina essas políticas públicas. Tem aqui uma tabela. Eu trouxe essa tabela, vocês estão vendo, porque talvez não tenha tão grande assim para a gente ver, mas tem uma tabela que tem preços por quilo de produto normal e produto orgânico. Se for orgânico, é mais. Eu grifei aqui a alface lisa, vendida a 11,88 o quilo. Se for orgânico, é 15. Por que eu trouxe esse programa aqui? Porque nós participamos de várias reuniões com agricultores familiares e o cara estava lá vibrando, que tinha um atravessador que estava comprando 1 quilo de alface por R$2. Você veja o absurdo. Né? Então, a Conab, ela compra. Não venda não por R$2, venda a mim. Eu compro o quilo de alface, que talvez não seja nem uma boa medida, mas está aqui, por R$11. Então, é uma coisa que muda completamente o panorama da agricultura familiar. Também aqui, batata doce, está a R$4,27, a normal.
Eu também trouxe isso porque nós tivemos conversa com o pessoal da agricultura familiar, inclusive das pessoas que fazem o PA, e ele estava dizendo que estava orgulhoso, porque tinha conseguido vender batata doce para o supermercado, o Carrefour. Aí eu perguntei, e ele comprou por que preço? Ele disse, não comprou pelo preço bom, comprou pela metade do preço da Conab. Eu disse, está vendo? Então não vá para lá. Não quero vender porque não tem jeito. Ele comprou uma única vez, porque o objetivo não é comprar. Ele tem o pessoal dele, os atravessadores, que resolvem isso. Deixa eu ver aqui. Tá, muito bem. Então, deixa eu avançar um pouquinho por aqui. Então, você também pode não só comercializar seu produto através dos programas de governo, mas também pode explorar o mercado convencional. Mas tem que tomar cuidado. Não é? Para você explorar o mercado convencional, tem uma linha de conduta. Que linha é essa? É privilegiar a transação de forma direta, né? Autônoma, com os comerciantes ou entidades compradoras. Quem são elas? Se você quiser desenvolver um programa, digamos assim, com o mercado convencional, você tem que ir para as feiras orgânicas, tem que negociar diretamente com quitandas, né, com mercearias, constituição de armazém do campo, que são um sonho, mas está aqui colocado, nunca com supermercados. Não vai para lá, porque os caras não vão comprar. Se ele comprar, vai ser por um preço baixo, e ele dispensa você, porque ele já tem o seu pessoal para comprar isso aí. Outra ideia é o seguinte, a gente analisar estrategicamente qual é a situação, não é, dos agricultores familiares. Então, temos a situação presente. Ele só tem duas linhas para vender. É a feira livre ou atravessador. Não tem outro. E qual é a estratégia desejável, né, para você implantar? Você tem que continuar com as feiras livres, você tem que desenvolver o varejo através de quitandas, mercearias, desenvolver mercado. Pode até fazer o acesso através de aplicativos, mas isso é de pouca monta, isso não tem grande volume. E os mercados institucionais. O atravessador você tem que eliminar. Não pode. O atravessador não vai ali com boa intenção. Se você puder eliminar ele, ótimo. Correr para os mercados institucionais, que é o PA e o PENAI, agora. E depois eu vou falar de um outro programa que foi lançado recentemente. E a agroindustrialização. Então, claro que isso aqui é desejável, mas você tem que estar organizado. Então, é um aprendizado. Você está lá, você é um agricultor familiar, você tem que se organizar em associações ou cooperativas, e aí você tem que partir para a agroindustrialização, certo? Para poder enfrentar o mercado convencional. Então, nós temos aí o desenvolvimento de mercados convencionais. Tem muitos entraves, né? Eu tenho um orientador, fez uma dissertação muito boa, Sandreânio, que ele colocou esse conhecimento que é muito importante, porque ele tem experiência disso. Para implantar uma política de desenvolvimento de mercado convencional, é preciso estar atrelado à ideia da agroindustrialização, no sentido de agregar valor à produção. Se você não fizer isso, os atravessadores não vão permitir você avançar. Então, o mercado de compras públicas, ele é, digamos assim, apropriado para você comercializar produtos in natura. Se você tem produto in natura, corra para as políticas públicas. Se você quer agregar valor, você pode ir para o mercado convencional, mas tem que ter a agroindustrialização, né? Então, com certeza, por isso é que eles combatem tanto a organização dos produtores, dos agricultores familiares, porque eles ficam independentes, né, se ele fizer isso. Então, está aqui uma ideia, deixa eu rolar aqui. Está aqui, exatamente na Bahia, eles estão bastante avançados em termos de agricultura familiar, e eles têm cooperativas, e as cooperativas já fazem seus produtos. Então, assim você tem chance no mercado convencional. Se você for vender produto in natura, vai ter que ser através das políticas públicas, que é muito vantajoso. Muito bem. Então, eu faço aqui, para finalizar, uma apreciação, agora, digamos assim, o que é que existe por aí do resultado dessas políticas que tem mais de 20 anos. Então, as pesquisas mostram o seguinte, que os estudos apontaram para a geração de renda, aí comprando a um preço bom, tem a geração de renda, tem o fortalecimento da agroecologia, porque como o preço é diferenciado entre preço normal e preço de produto orgânico, ele favorece a agroecologia. A valorização dos preços e garantia da segurança alimentar e a diversificação da produção, entre outros resultados indiretos. Aqui, os autores, é um estudo relativamente novo, né? E também trouxe um outro estudo para mostrar que esses programas são positivos.
Os estudos mostraram que o PAA promoveu ganhos de caráter econômico, social e ambiental. Na dimensão econômica, temos o aumento da renda do agricultor familiar, efetivamente. No âmbito social, a alimentação diversificada de qualidade e oriunda da produção local. Isso é fundamental. Então, esse programa permitiu a produção local. Então, ele não vai buscar no Rio Grande do Sul, etc. Ganhos ambientais, o programa fomentou a diversificação de culturas, bem como a adesão a boas práticas de produção, porque tem sempre ali o pessoal querendo mostrar como é que deve fazer direitinho. Essa pesquisa é recente, né? É lá de Brasília, em setembro de 2021. Esses resultados, portanto, atestando a qualidade da boa política, que é o PA e o PENAI. Aqui eu mostro um pouco os dados, não vou me deter, né? Você vê que o Nordeste tem bastante município, digamos assim, sendo beneficiado. E, por fim, eu queria fazer uma digressão sobre novas oportunidades. Existem novas oportunidades? Sim, nós temos que pesquisar sempre. Se nós estamos aqui tentando implantar esses programas para a agricultura familiar, quais são as novas oportunidades? Aqui eu mostrei nesse gráfico o que é que acontece com os grãos no país. Você veja o valor crescente dos grãos e aqui embaixo são as terras, essa parte azul aqui. Então, você vê que não cresceu muito terras, mas cresceu muito em produtividade. Por quê? Porque a agricultura, né, tem muita tecnologia, e você, usando corretamente a tecnologia, você consegue oferir muita rentabilidade. Isso é muito importante, né? Esse gráfico nós tiramos dos dados da Conab. Um outro gráfico importante é esse aqui. Eu mostro que todas as culturas, de modo geral, no Brasil, estão em crescimento em termos de produtividade. Veja só, o arroz está no ápice, é o principal. Eu queria falar um pouco do arroz, né? Que eu acho que é uma boa oportunidade aqui para o Nordeste. O arroz, nós fizemos um estudo recente sobre grãos, e nós vemos que o arroz, 80%, 83,4% do arroz é feito lá na região sul. Isso é uma coisa terrível, tá certo? Está tudo concentrado lá, o arroz vem de lá. Quase ninguém faz arroz aqui. Então, nós mostramos, aí fizemos esse trabalho aqui para mostrar uma coisa curiosa. Isso aqui é o arroz. Então, é tudo no Rio Grande do Sul. 82,3% da produção está lá na região sul. As terras também. O Nordeste não tem muita coisa, não. Veja, 168 hectares, está vendo? Uma produtividade relativamente baixa, mas tem três fenômenos. Em Pernambuco, tem uma nesga de terra plantada de arroz com uma produtividade de 8 mil quilos por hectare, acima da produtividade nacional. Veja, né? A produção é baixa, porque as terras são pequenas, mas a produtividade é lá em cima. Aqui, essa área fica onde, Rodolfo? Olha, essa área fica no São Francisco. É uma nesga de terra plantada lá. Não sabe qual é o município, não, né? Eu não sei, não. Porque mas eu passei lá em Santa Maria da Boa Vista, faz muito tempo, eles plantavam arroz. Então pode ser lá. Mais do Rio. Pode ser lá, exatamente, mais do Rio. Mas se é mais do Rio, aqui também tem rio. Nós podemos levar essa ideia para outros lugares, entende? Lá em Sergipe também, veja só, em Alagoas, a produtividade de Alagoas, também uma quantidade de terra maior, porque lá em Alagoas tem muita várzea, eu morei lá e sei disso. O pessoal plantava cana na várzea, mas aí começaram a plantar nos tabuleiros, e as várzeas ficaram lá meia obsoletas. Aí o pessoal estava plantando arroz lá. Não é muito, não, mas veja a produtividade. Em Sergipe, veja só o que aconteceu em Sergipe. Também uma quantidade de terra um pouco maior, mas a produtividade lá em cima. Então, o arroz é uma coisa interessante. Eu, quando fiz esse estudo, eu fiz um estudo sobre grãos, eu fiz a seguinte pergunta. É de se perguntar, como política de governo, se não seria viável buscar nos estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe, dada a sua produtividade elevada, aumentar a área plantada de arroz nesses estados da federação. Então, nós temos que usar a ciência, né? Vamos trabalhar, vamos olhar o que existe em termos de grãos e vamos ver se a gente pode trazer, se existe oportunidade para você fomentar novas coisas. Muito bem, eu tinha feito essa pergunta e veja o que aconteceu. O presidente Lula, claro que não foi através da minha pergunta, que eu nem sequer fiz essa pergunta oficialmente. O presidente Lula não perdeu tempo, ele agiu, ele criou um novo programa,
que é o arroz da gente. Então, o arroz da gente, o governo compra toda a produção de quem produzir arroz no Nordeste, tá certo? É um novo programa que ele lançou. O presidente da Conab, que é o Edgar Prieto, ele fala e explica por que há um interesse da disseminação do plantio do arroz no país afora. Quem plantar, ele compra. Então, isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade. Não podemos perder essa oportunidade. Resultados que estão acontecendo já. Agricultores familiares em Sergipe fornecem 53 toneladas de arroz para o programa Arroz da Gente. Já está lá. Veja que eles têm tradição, porque tem uma produtividade grande. Então, os agricultores familiares e famílias quilombolas, produtoras de Sergipe, entregaram nessa quinta-feira, recentemente, 53 toneladas de arroz agroecológico. Veja como uma coisa interessante. O arroz não é um arroz qualquer, é um arroz agroecológico para a alimentação de pessoas em situação de segurança alimentar e nutricional. É o programa Arroz da Gente. Então, pessoal, veja, eu vou terminar por aqui essas ideias para a gente fazer um debate, não é? Mas é fundamental as políticas públicas para a agricultura familiar. Sem isso, eles não conseguem botar a cabeça de fora, porque a estrutura montada é do atravessador, dos supermercados, e que compra a produção baixíssima, a preço baixíssimo, e vende a gente nem percebe isso. A gente vai no supermercado, tem toda a segurança, tem lá o estacionamento, tem câmaras frias, tem gôndolas, tem segurança, tem caixa, tem tudo, e a gente vai lá e compra. Não sabe o que se passa por trás, né? Então, é preciso modificar isso, e são as políticas públicas que têm esse poder. Então, professor Romilson, eu termino por aqui eu vou interromper esse compartilhamento para voltar aqui para a gente debater. Maravilha, maravilha, gostei muito. Não foi surpresa, porque eu sei que você domina o tema e trouxe assim elementos importantíssimos para a gente refletir sobre alimentação no Brasil, né, Rodolfo? Isso. Porque você levantou uma questão aí que é fundamental, não é somente aumentar a produtividade. Se aumentar a produtividade e não houver escoamento, a concentração de riqueza vai ficar na mão de poucos. São essas pessoas que vão se apropriar dessa construção de riqueza que é fruto de várias entidades, né? Tem Embrapa, tem os órgãos de pesquisa, os próprios agricultores vão desenvolvendo suas habilidades técnicas. Rodolfo, veja bem, aqui em casa praticamente a gente come arroz integral todos os dias. Você deve se lembrar disso, através do governo Dilma Rousseff, patrocinou lá o plantio de arroz integral lá no Rio Grande do Sul, uma área enorme. Hoje o Brasil é considerado talvez o maior produtor de arroz integral do mundo. Inclusive há compradores internacionais na parada, né? Por exemplo, eu soube que o Egito comprava arroz integral nosso. Enfim, o arroz mais gostoso que eu já comi, o melhor de todos os que eu já experimentei, desde os 27 anos, faz muito tempo. Eu encontrei lá em Ipubi, lá no sertão do Araripe, um arroz pequenininho, redondinho, uma maravilha, gostoso demais. Mas uma produção diminuta, assim, uma coisa pequenininha. Por que é que eu estou dizendo isso? É porque a gente tem uma riqueza enorme aí, terras a perder de vista, e a população, às vezes, comendo arroz de baixa qualidade, né? Que é esse arroz agulha, sem a película, que é a parte mais rica do arroz e tal e tal. Aí eu passo a palavra aqui para os meus colegas, se alguém tiver alguma pergunta, o Renato, que é um estudioso aí, doutor Renato Barros, tem alguma pergunta? Eliezer, Alana, quem mais está aqui? Deixa eu ver. Bom dia, pessoal. Renato. Gostaria de parabenizar a iniciativa do professor Romilson e do professor Rodolfo pela excelente palestra. E eu gostaria de tocar num ponto específico com relação à questão das cooperativas. O professor Rodolfo ele falou, trouxe, né, um estudo originado do ex-orientando, né, com relação a essa inserção da agricultura familiar, né, por meio de um mercado
muito convencional, certo? Ao longo da palestra eu percebi que o professor Rodolfo ele falou dessas duas vertentes no sentido da compra, né? Ele fala dessa questão dos atravessadores, ele fala da questão da compra via Conab, né? E aí minha questão é tentar desvendar um pouco, né? Ter um maior conhecimento com relação ao papel das cooperativas, né? Nesse sentido de comercialização e não de produtividade, né? E aí a gente tem esse paralelo, né? A agricultura familiar e as cooperativas, né? Eu queria saber quais são os principais, né, desafios enfrentados pelas cooperativas para atuarem, né, com eficiência e cumprirem seus objetivos sociais, culturais e econômicos, né? Como o Rodolfo ele percebe, né, a inserção das cooperativas nesse contexto. Pronto, foi uma excelente pergunta, Renato. Obrigado por ter feito e a oportunidade que eu tenho de falar um pouco sobre isso. Então, para você organizar os agricultores familiares, eles têm que estar organizados ou em associações, mas principalmente em cooperativas. Então, inclusive a Conab dá uma série de vantagens se a coisa for através de cooperativas. O preço sobe. Então, mas essa questão é cultural. As pessoas não têm assim, não gostam muito de cooperativa por conta de experiências passadas. O cara aproveitou e pegou dinheiro para ele e foi embora, enfim. Mas é uma questão cultural que tem que ser trabalhada e tem que avançar, digamos assim, passo a passo. Lá em Alagoas, essa situação está dominada, né? Lá em Alagoas, a grande parte dos agricultores familiares que comercializam esses produtos estão todos organizados em cooperativas. Esse meu aluno que fez essa dissertação, e hoje é um doutorando, está terminando de fazer o doutorado dele, ele foi responsável por implantar 54 cooperativas em Alagoas. Depois, quando ele foi fazer o trabalho de dissertação, ele quis voltar lá, e exatamente o nosso trabalho foi esse, ele quis ver como é que estava aquele trabalho que ele tinha feito. E curiosamente, foi na parte que tinha Covid, ele tinha que ir de máscara, tanto que o professor Tales, que participou da qualificação dele, disse, rapaz, a gente está em Covid, não vai em 54, não. Vai em 4, você vai em 4 e resolve o problema. Ele ficou calado, mas foi na 54. Foi na 54 e foi muito bem recebido, porque ele era visto como uma pessoa que implantou as cooperativas. Você veja, na Covid, foi recebido em 54 cooperativas. E ele fez um trabalho excelente, mostrando como é que estava a situação, e tirou algumas conclusões importantes, né? Então, a primeira conclusão que ele tirou foi que, quando a diretoria tem nível universitário, as coisas funcionam melhor. É um pouco óbvio isso aí, não é? Ele também falou da perspectiva do transporte, que ele não tem transporte, não tem logística, e por isso é que eles usam, basicamente, as políticas públicas. Então, eles eliminaram praticamente os atravessadores. Então, você só consegue isso se você se organizar. Não é? Se você não se organizar, você não consegue. Então, eu diria a você que lá em Alagoas eles estão muito avançados, diferente aqui de Pernambuco. Pernambuco não está muito avançado. Eu preciso até tomar cuidado para falar isso. Eu fui falar isso lá na Conab, como ela ficou com raiva de mim. Disse, não, nós estamos organizados, mas não estão. Em Alagoas, estão muito mais organizados. Tanto é que o cara da Conab, lá de Brasília, quando vem aqui no Nordeste, vai para Alagoas, porque eles já estão muito organizados. Na questão da merenda escolar, eles impõem certos produtos, né? Porque você sabe que existe uma luta, né? O setor privado, ele quer também esse mercado da merenda escolar. E ele coloca lá, às vezes, faz uma parceriazinha com a nutricionista, e a nutricionista começa a botar restrição. Não, esse produto não, porque ele já tem um esquema lá de oferecimento. Então, eles lá em Alagoas conseguiram quebrar essas barreiras. Tem mais de 14 produtos que eles conseguiram colocar. Isso é sempre uma luta, mas essa luta só pode funcionar se você estiver organizado. Se você estiver desorganizado, é o que esse pessoal quer. Por que eles acabaram com as políticas públicas?
porque você fica desorganizado. O agricultor familiar, às vezes, nem percebe o que está por trás de tudo isso, porque, na verdade, ele não tem voz, né? O Partido dos Trabalhadores ainda é um partido que dá voz a essa gente. Mas essa é uma problemática que precisa ser compreendida, pouca gente compreende. Né? E o presidente Lula, graças a Deus, tem um conhecimento fantástico disso, por isso criou essas políticas públicas, mas, evidentemente, que a cooperativa é fundamental. O próprio pessoal da Conab diz, olha, eu dou vantagem para você se você estiver organizado em cooperativa. Então, é um trabalho a ser feito. Qualquer trabalho de implantação das políticas públicas tem que passar pela organização deles em cooperativas, ou associação, se eles não quiserem. Essa é a minha resposta. Ótimo. Excelente. De fato, o senhor tem muito conhecimento na área e só tenho a agradecer, minha gratidão pela palestra. Vai mostrar muito boa. Sua foto, não, aí, é? Só tem um R aqui. Eu estou aqui... Não penteou o cabelo, não, foi? Penteei, não, professor. Eu saí nas carreiras aqui. Obrigado, Renato, pela pergunta, foi muito interessante, que eu tenho anotado aqui, mas você colocou bem a questão, porque, Rodolfo, essa questão da cooperativa, ela é muito promissora e tudo mais, mas a gente sabe que tem os interesses dentro da própria cooperativa, né? Eu trabalhei muito no campo. Por exemplo, existia assim, um assédio em relação aos produtores de furar o bloqueio. Em vez de entregar para a cooperativa, o cara, não, venda para mim que eu dou um preço melhor. Vê lá. Então a tentação existe muito. Inclusive alguns associados ou cooperativados se tornam atravessadores, furando a própria organização cooperativa. Então isso é um desafio enorme, essa coisa da organização da produção e da comercialização. Porque a gente que trabalha na área de administração, a gente costuma exaltar muito as tecnologias, inovação e tudo mais, e a gente deixa de lado essa questão da organização social da produção. Por exemplo, a cooperativa é uma organização social. Se ela funcionar bem ou não funcionar, faz a diferença. Você soltou aí a questão de quando tem um dirigente bem formado, dá um diferencial enorme para aquela cooperativa. Então, as pessoas precisam ficar atentas a esses pormenores da administração ou da gestão, se assim couberem, em relação a isso tudo. E eu diria, Rodolfo, que você tem aí uma missão enorme de difundir essas suas ideias, um projeto de extensão aí pelas escolas, porque a sociedade brasileira precisa saber que existe essa vida no campo e as dificuldades que é a produção de alimentos e a distribuição, que você ressaltou muito bem durante a sua exposição. Por exemplo, agora, cerca de uns 30 dias, tivemos aí uma polêmica enorme sobre o preço do café, né? O café subiu o preço, o ovo, os fake news começaram a aparecer, o governo que não trabalha, não sei o quê. Agora é o tomate. Então as pessoas têm que saber que o produto agrícola ele sofre de sazonalidade, tem interferência no mercado internacional, muitos deles são commodities, como é o caso do café, né? Enfim, então são questões que o consumidor brasileiro precisa saber como se processa essa lógica da produção e distribuição de alimentos, porque senão seremos consumidores mal informados e isso é muito ruim, muito ruim. Professor Romilson, você matou com uma questão aí? Oi, Rodrigo. Professor Romilson, pegando a sua palavra, justamente nós temos ciência da dificuldade que é você organizar as pessoas em cooperativa. O presidente Lula também tem, né? Em alguns lugares é mais fácil, outros lugares mais difícil. Então, esse programa funciona também para associação. Se não for cooperativa, é associação. Então, você vai, a associação não é como uma cooperativa, mas é uma organização. E funciona até para o agricultor individual. Então, o presidente Lula abriu o espaço para todo mundo. Mas é evidente que quem está implantando essas políticas tem a obrigação de conhecer e tentar falar essas coisas. Porque a cooperativa, tem cooperativas que acontecem, o professor Romilson falou, mas tem cooperativa que funciona.
Então, vamos ver quais são os elementos que permitem você formar uma organização que funcione. Lá em Alagoas, talvez funcione, porque lá está a maior cooperativa do Nordeste. Não sei se vocês sabem, lá tem uma cooperativa chamada Pindorama. Pindorama foi fundada em 1953 por um suíço. Ele ficou horrorizado de ver a miséria no Nordeste, criou a fundação, essa cooperativa. Essa cooperativa teve altos e baixos, mas hoje ela se constitui uma das maiores cooperativas, pelo menos do Nordeste, eu tenho certeza que é a maior. Então, eles são um império, ele não é mais uma cooperativa. Até a usina de açúcar eles têm. Eles compraram a usina de açúcar. E o diretor de lá, Silvano Gloria, dizendo que é a única usina de açúcar no mundo que ele conhece, que tem não sei quantos mil associados, donos, né? Enfim, e eles têm o suco de maracujá, eles têm aquele leite de coco que a gente compra aqui no supermercado, eles já agroindustrializaram muitos produtos dele. Então, com essa visão e tudo dando certo, os outros olhos, rapaz, cooperativa pode ser uma coisa boa. E lá, as cooperativas têm funcionado bem, sabe? Por conta do efeito de demonstração. Então, a gente precisa fazer isso também aqui em Pernambuco. Pernambuco não tem essa visão, tendo inclusive nossos técnicos, não tem a visão, eu não vou citar nomes, da importância dessas políticas públicas, né? Mas elas são fundamentais. Sem essas políticas públicas, não tem como o agricultor familiar oferir renda, porque a camisa de força que é colocada em cima dele é muito forte, dos supermercados e das ceasas. Eu não sei se ele tem mais tempo, mas esse negócio é tão forte que em 2012, houve um telefonema dos Estados Unidos, da OMC, a Organização Mundial do Comércio, para os diretores desses dois programas, e eles disseram o seguinte: vocês estão sabendo que o Brasil está sendo processado judicialmente aqui por conta do que vocês estão fazendo aí. Como tomou um susto, disse, que é isso? Nós estamos sendo, assim, vocês estão sendo processados. Por quê? Porque esses programas aí de vocês, de PA e PENAI, está atrapalhando o comércio internacional. Você veja a força desse programa. E eles não brincam, não. Eles não só ameaçam, eles colocam, como botam agentes para cuidar disso aí. Então, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, os agricultores familiares foram presos, literalmente presos. Chegou um juiz lá, né, e deflagrou uma campanha chamada Agrofantasma, e foi lá prender o povo. O cara estava tirando leite da vaca, mas você não pode fazer isso, não, isso é proibido. O cara, como assim proibido? Estou vendendo ao governo. Não pode vender ao governo, não, tem que vender ao setor privado. Prenderam. Agora adivinha o nome desse juiz que fez isso aí? Dr. Sérgio Moro. Dr. Sérgio Moro é um agente do neoliberalismo internacional. Ele foi lá para acabar com o programa. Não é? Então, tudo isso são indicadores que mostram a importância desses programas e como esse negócio incomoda esse neoliberalista. Quando o Temer assumiu, a primeira coisa que fez foi fechar o ministério e acabar com os programas, porque eles querem a primazia. Não é? Então, eu acho que vou escrever um artigo sobre isso, e o título vai ser esse: um elefante incomoda muita gente. O PA e o PENAI incomodam muito mais. Então, esse negócio de dar um prato de comida ao pessoal pobre incomoda muita gente. E o padre Lancelotti que o diga. Né? Parece que não sei o que é que existe na cabeça dessa gente. Se você pegar uma pessoa pobre na rua e der um prato de comida, o pessoal vai lhe crucificar. Mas, enfim, é isso aí. Com essas palavras, Rodolfo, eu vou... Tenho a liberdade aqui de procurar encerrar esse primeiro drone, que eu estou chamando de primeiro drone, que tratou lá da alimentação. Eu acho que você trouxe assim um fecho de ouro, que é esse entendimento por que as pessoas parecem que se incomodam de verem o brasileiro comendo de forma decente, né? Parece que se impõe aquela necessidade de fazer caridade. Eu faço questão de dar uma sopa, eu faço questão de dar um pão, de dar 50 centavos, mas não quero ver as pessoas sendo suportadas por uma política de governo, uma política pública que leve dignidade às pessoas. Então, acho que você trouxe sabiamente essa reflexão sobre por que isso, né?
por que isso? Talvez a gente tenha que estudar mais profundamente sobre questão religiosa, sobre a nossa antropologia, como ela foi formada, sobre a escravatura, enfim, uma porção de coisas que podem explicar esse fenômeno aí de essa falta de compreensão da necessidade de termos uma política digna de alimentação para a população brasileira. E aí, fazendo uma recapitulação muito rápida desse primeiro drone que tratou de alimentos, questão da fome, em primeiro lugar, José de Castro, foi recuperada aqui a sua memória. Passamos pelo agronegócio, onde o professor Geraldo Eugênio trouxe uma visão de agronegócio diferenciada daquela que costumeiramente assistimos, né, a serem expostas. Trouxemos em seguida a professora Letícia, que trouxe essa visão da pequena produção, da agroecologia, que hoje é completada aí brilhantemente com o professor Rodolfo, quando traz aí a importância da logística, que é o armazenamento e a distribuição de alimentos, que vai formar o ciclo disso tudo. E aí eu diria que talvez um quinto tema fosse o consumidor, como é que fica nessa história, né? Que é a outra ponta desse processo todo. Porque você, Rodolfo, sabe muito bem dessa luta aí, quando você faz a distribuição de alimentos para a chamada demanda cativa dos quartéis, das escolas, dos hospitais. Tem muita gente importante aí, industriais, pessoas de peso na política, que querem submeter à compra os seus produtos multiprocessados, por exemplo. Em contraste com alimentos mais in natura, nas escolas públicas, frutas, verduras e grãos. Aí chega lá o quê? Docinhos, chocolatinhos, biscoitinhos, que a gente sabe que não faz muito bem à saúde, mas que são praticamente impostos nas merendas, nos hospitais, imagino nos quartéis também. Mas, enfim, eu agradeço muito, Rodolfo, a tua contribuição, aos que vieram aqui hoje, ressaltar aí o papel da nossa equipe, aí, a Lana Menezes, que faz a edição da Rádio Web, do Eliezer, que é o coordenador da rádio, do João Victor, nosso estudante de administração, que é o nosso estudante que participa desse projeto, o outro, João Lucas, que é outro estudante, que são colaboradores com o projeto, professor Renato Barros, da Fundação Educacional do Cabo de Santo Agostinho, e o professor Bruno, que não veio hoje, não pôde, porque ele está no evento, mandou avisar que estaria no outro evento hoje, ele que participa tão efetivamente desses processos todos. Então, agradecer a esse conjunto de pessoas e convidá-los para que na próxima quarta-feira vamos iniciar um novo drone de um assunto que também é fundamental para o desenvolvimento do país, que é as tecnologias, ciência, tecnologia e inovação. Como os diferentes órgãos têm contribuído com esse aspecto. Sudene, a Fundação Estadual, FACEP, Fundação de Apoio à Ciência, e o CETENE, e vamos trazer depois o professor Marcelo Carneiro Leão para fazer uma exposição também sobre quais tecnologias estratégicas estão sendo desenvolvidas no Nordeste para o nosso desenvolvimento. E finalizaremos com uma exposição do professor Sérgio, me esqueci aqui o sobrenome dele, que vai falar sobre as tecnologias limpas no Nordeste, as possibilidades e desafios. Dizendo isso, eu vou encerrando essa sessão, agradecendo mais uma vez ao professor Rodolfo e aos que aqui vieram para contribuir tão ricamente com esse evento. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu. Muito obrigado.